Clube Verso, uma colaboração Clube 885 e Tá no Verso. Bom dia! Estamos de volta com mais um Clube Verso, o espaço do verso aqui na Clube para falar de negócios, trazer exemplos, histórias, negócios, pessoas, profissionais inspiradores para já dar um gás no nosso dia e dicas pra gente aplicar nos nossos negócios. Muito bom dia, Maju. Muito bom dia, pessoal que tá assistindo a gente pela Clube ou quem tá ouvindo a gente na rádio, no carro, indo pro trabalho ou quem tá tomando o seu café da manhã. A gente também tá aqui com a mesa recheada de cookies da Dauper, que tu encontra aqui em Canela ou nas lojas de fábrica em Canela ou Gramado. E com o cafezinho da Bruder, que tu encontra ou em Porto Alegre ou se não, aproveita, visita a gente no Verso e toma um cafezinho com a gente lá também. Quem também está apoiando essa segunda temporada é o pessoal da Impulse, que trabalha com todo o nosso tráfego pago, estratégia de comunicação, inclusive já tem episódio com eles aqui no Clube Verso. E a Monte Verde, que está construindo um prédio pertinho do Verso para quem quiser morar perto do trabalho. Olha aí, é bem prático como a gente gosta. E nesse episódio de hoje, estamos com aqui a Fabi Zancanella. A Fabi é uma parceira de longa data do Verso e a gente veio testar uma coisinha diferente para trazer para vocês. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente traz algumas das estratégias que a gente já trouxe ao longo desses episódios na prática dentro do Verso. Obviamente, a Fabi vai trazer um pouco mais da visão dela sobre pessoas, vai trazer dicas de como aplicar, não necessariamente na nossa situação, mas em outros contextos, mas também trazendo um pouco dos desafios super reais, super na vida real, que a gente passou e ainda passa às vezes por lá. Fabi, muito bem-vinda! Bom dia, gurias, bom dia, pessoal, muito bom estar aqui com vocês. E vamos falar aí sobre pessoas, sobre cultura, sobre negócios e, como tu disse, Júlia, como que a gente consegue trazer isso para a prática, né? E agregar, potencializar o nosso negócio no nosso dia a dia. Para quem está acompanhando, a gente está aqui no nosso 10º episódio da segunda temporada, 30º episódio no total de Clube Verso. A gente vem trazendo sempre muitos desafios das pessoas que trabalham com negócio aqui na região, algumas oportunidades, algumas características especiais de cada uma. E, em geral, sempre se passa por pessoas, né? Ou é questão de recrutamento, ou é questão de montar time, ou é questão de cultura, de propósito, como que a gente alinha uma organização e como que a gente direciona, né, pessoas que são totalmente diferentes, com bagagem totalmente diferentes, para um objetivo comum, para atingir estratégias comuns. Acho que quando a gente fala em pessoas, começa talvez na pessoa que iniciou aquele negócio, mas como que a gente transfere, né, aquele conhecimento, aquela motivação, aquela energia, para que o time todo esteja super alinhado e para que o negócio seja coeso, né, e que a gente tenha uma frente unida ali, né, não tenha cada um de um jeito, enfim. Fabi, vamos começar a falar como que tu vê isso nas empresas que tu atua, como que tu identifica assim, esses principais desafios para que a gente possa ir trazendo algumas soluções ao longo desse papo aqui na Clube. Muito bom. Então, Ju, como tu mesmo trouxe, toda empresa ela é formada por pessoas, né? Pessoas são quem constrói os negócios, são quem idealizam os negócios e sim quem faz o negócio existir e ele, de fato, conseguir agregar não só o mundo, mas atingir o objetivo que a gente tem. Quando a gente olha para desafios ao olhar o processo de pessoas, a gente tem desde os desafios que o negócio vai encarar com essa dinâmica e com esse dia a dia dos negócios, como os desafios que cada uma dessas pessoas carrega no seu cotidiano, no que tange o autodesenvolvimento de cada um e de que forma a gente consegue trazer as nossas habilidades que vão ao encontro dos objetivos desse negócio. Então, eu acredito que o primeiro passo e o primeiro desafio que a gente tem como empresário, como empreendedor, é trazer de forma genuína esse olhar para o outro. E o que eu quero dizer com trazer de forma genuína? É uma escutativa, é uma atenção a essa pessoa na sua totalidade, né? A gente carrega, e como a gente conversa muito ali no Verso, a gente carrega expectativas, interesses, medos, né, desafios do qual a gente tem que, no nosso dia a dia, ir enfrentando, ir encarando e ir superando. E isso não é diferente nos ambientes de trabalho. Isso acontece, acaba sendo simultâneo, né? À medida que a gente vai fazendo o nosso planejamento, a gente vai tendo as estratégias que a gente quer criar para o nosso negócio,
A gente vai tendo os desafios do nosso time, dos nossos colaboradores, os nossos próprios desafios como empreendedor e como é que a gente faz com que tudo isso caminhe em harmonia. Como é que a gente consegue fazer com que as estratégias que a gente olha para o nosso negócio, ela de fato atinja os objetivos que a gente quer, mas ao mesmo tempo ela carregue, né, a cultura que a gente quer trazer. Ela traga para a prática, para o nosso dia a dia, as ações que a gente quer fomentar e que a gente quer desenvolver no nosso time. Então, no momento que eu penso em ambiente profissional, eu tenho que olhar para aquela pessoa não só com o objetivo ou o resultado que ela vai atingir, mas de que forma eu olho essa pessoa na sua totalidade, na sua singularidade, para que eu possa estar acolhendo ela da melhor forma e assim ela conseguir estar nos entregando a sua melhor qualidade, o que melhor ela tem para oferecer, porque muitas vezes nem a gente projeta, né? Ou a gente nem idealiza tudo que aquela pessoa pode estar agregando, pode estar trazendo para o nosso negócio. Então, eu acredito que um grande desafio que a gente tem hoje nos ambientes profissionais é justamente a gente conseguir tocar na essência de cada uma dessas pessoas para que ela consiga nos entregar o que de melhor ela tem. Claro que sempre alinhado com nossos objetivos, com os nossos planejamentos e com o mercado também vem nos exigindo e nos posicionando. Porque a gente precisa estar se adaptando, a gente precisa estar se abrindo para uma nova forma de ver diariamente. Né? O que a gente pensava no passado, no Verso, que talvez a gente pensou há 2 anos atrás, a gente teve que rever, a gente teve que repensar muitos planos que a gente imaginou e que a gente criou como expectativa. A gente viu necessidades da nossa comunidade, no mercado local de Gramado, que a gente podia fazer de outras formas. Então, de que forma a gente traz as pessoas para isso? De que forma a gente inspira as pessoas a terem o mesmo propósito, a terem o mesmo sonho que a gente? E não tá errado quem não quer, né, caminhar conosco, mas de que forma a gente consegue fazer também que esses caminhos diferentes caminhem em prol de um objetivo e de um caminho comum. Ou até aprender a identificar quando realmente o caminho não é semelhante, um não vai agregar tanto com o outro, e talvez não seja o espaço daquela pessoa específica, talvez ela esteja melhor num outro ambiente, né? Uhum. Eu vejo que muito do caminho do Verso é muito intuitivo, assim. As pessoas perguntam, qual que é a estratégia? Tipo, a estratégia a gente vai montando conforme a gente vai andando. E tem investido nesse apoio, nesse olhar para pessoas desde o início. É uma das grandes diferenças, né, do Verso com relação à empresa mãe de onde a gente vem. Acho que o RH sempre se teve olhando para processos e olhando para aquela parte mais burocrática da contratação e da manutenção ali da folha de pagamento, enfim. Uhum. Mas essa gestão mesmo das expectativas, das sensações, dos sentimentos. E é uma coisa que às vezes a pessoa pode olhar de fora e olhar, mas é mesmo a prioridade, né? E eu vejo que no nosso entendimento e na nossa evolução de parceria, a gente vê que sim, olhar para pessoas, olhar para o time, entender quais são as principais barreiras de crescimento, sejam elas pessoais ou profissionais, nos ajuda a impulsionar cada pessoa dentro do seu próprio papel, né? Por isso a gente, quando vai contratar, a gente não tem uma caixinha fechada, a gente tenta achar na pessoa aqueles elementos que conectam com a nossa essência, e aí dentro do que a gente precisa, obviamente, como que aquela pessoa agrega. E acho que ter iniciado essa parceria lá atrás, a gente não tinha nem time, né? Era só eu identifiquei uma série de desafios meus para lidar com contratações, com parceiros, lá com o início e bloqueios mesmo desse início do empreender, né? Dessas capacidades, enfim. Eu acho que fez todo sentido, né? E acho que também por isso a gente conseguiu criar uma linha de evolução em que, beleza, é uma pessoa, agora passou a ser 2, agora 3, 4, 5, e dentro dessas relações ter vários tipos de dinâmicas, né? Então a gente tem pessoas que trabalham com a gente de forma muito pontual, a gente tem pessoas que trabalham com a gente de forma direta, né, no nosso dia a dia, a Ju, a Isis, a gente tem pessoas que nos apoiam, que é o pessoal da Monte Verde, então a gente consegue entender todas essas relações, né? E acho que tem um papel muito chave nisso. Como que tu, olhando para como o Verso se estrutura hoje, como que tu enxerga que as empresas, elas estão
trilhando seus próprios caminhos, assim, no que tange pessoas, deixou de ser obrigatoriamente aquela estrutura organizacional, de organograma, como era antigamente, e a gente tá conseguindo explorar um pouco mais. Ou tu acha que isso ainda é muito uma exceção ainda pra regra? Acredito que a gente tem vários diferentes tipos de empresas e profissionais, né, e negócios, Ju. Tu trouxe pontos bem importantes aí na tua fala. Acredito que sim, pro Verso foi um diferencial a gente ter iniciado muito antes do Verso abrir as portas, justamente porque a gente trabalhou num ponto que é fundamental para qualquer gestão de pessoas, que é a liderança. Né? Então a gente começou a olhar para os teus desafios, para o que para ti poderia ser um desafio, de que forma tu foi te conhecendo e te permitindo liderar e te descobrindo nesse processo. E nesse papel, né, porque é um papel novo, a gente fala em gestão de pessoas, a gente fala o time. A gente exclui a pessoa que tá atrás, ou o empreendedor, ou o dono da empresa que seja, sabe? E eu acho que contigo a gente conseguiu desenvolver, não, pessoas é todo mundo. É todo mundo. E exatamente isso que tu trouxe, são muitos papéis. E um negócio como o Verso, que não são todos os negócios que têm essa particularidade de diferentes pessoas flutuarem nos seus negócios, mas hoje a gente vê no mercado de trabalho muito frequentemente pessoas que assumem diferentes papéis. Então, de que forma as empresas conseguem olhar para o papel da liderança nesse formato? Porque sim, todo o processo de engajamento, todo o processo de despertar de consciência do time, isso perpassa pela liderança. Seja alta gestão, seja algum cargo de coordenação, gerente, supervisão, enfim, os diferentes papéis de liderança. Mas toda a essência do negócio, todo o objetivo que a gente quer atingir, ele vai perpassar de forma direta ou indireta pela liderança. Então a liderança ela tem um papel fundamental na condução do time, né? E como tu perguntasse ali, o que eu vejo de desafios? Eu acredito que a gente volta à fala do o quanto as pessoas estão abertas para olhar para dentro, né? O quanto eu quero olhar o que o meu negócio pode fazer diferente, de que forma eu posso me permitir. E isso o Verso traz com muita força. O espaço para a gente tentar novas alternativas. A gente erra muito no processo, mas a gente tenta consertar rápido. Ou a gente tenta mudar a rota, a gente tenta entender o que foi que fez, onde que a gente errou, né? Ou se esse erro, de fato, foi um erro intencional, não intencional. É olhar, como a gente disse, olhar com atenção, olhar com genuinidade, tá com essa escuta ativa pro time, pra comunidade como um todo. De que forma eu consigo olhar simultaneamente a minha cultura, de que forma eu consigo olhar o quanto eu tô dando de subsídio pro meu time, tanto para treinamento, desenvolvimento, quanto a própria estrutura e os recursos do qual eu ofereço para atingir o objetivo que eu tenho. Então, eu acredito que o Verso, ele acaba sendo um diferencial, sim, de muitos negócios, porque esse início com as pessoas no centro faz toda a diferença para esse processo de desenvolvimento. Fábia, a gente não vai dar certo se a gente não começar desse jeito. Não é que não vai dar certo, mas sem dúvida a gente vai penar um pouquinho mais. Sem dúvida a gente vai ter alguns tropeços que a gente poderia ter evitado. A gente pode perder pessoas muito legais, parceiros, clientes muito legais, por pequenos olhares. E quando a gente fala em planejamento, é isso, né, Ju? A gente não precisa de grandes estruturas, a gente não precisa de grandes frameworks, a gente não precisa de um grande planejamento estratégico, muitas ações robuscadas. Não, a gente precisa ter sim um olhar, ter esse planejamento e ter ações claras e objetivos claros de para onde a gente quer ir. Né, ter metas bem definidas dentro do meu objetivo deste momento. Não pensar, claro que é importante a gente pensar a médio e longo prazo, isso faz fundamental para um negócio, mas a gente tem que olhar para nossa ação agora e para de que forma a gente faz o nosso time caminhar conosco. E ser coerente, eu acho, né? Se a gente está olhando para objetivos de negócio, o meu investimento tá me levando para esse caminho, né? Eu quero ter um time que tenha autonomia, que seja proativo. Eu tô investindo, né, nessas pessoas para que elas tomem essas atitudes e para que elas sejam cada vez mais representantes do meu negócio. Exato. Né?
Gente, longe de querer dizer que o Verso tem todas as respostas e que olhem como a gente faz e façam do mesmo jeito, esse episódio foi um episódio especial pra gente mostrar um pouquinho de como são os nossos desafios e algumas estratégias, especialmente essa parceria com a Fabi, que é psicóloga, que trabalha para esse olhar organizacional, como isso tem funcionado pra gente, como tem sido uma fortaleza, assim, dos nossos desafios, das nossas iniciativas internas. Se vocês gostaram, comentem com a gente para que a gente possa trazer um pouquinho mais disso por aqui, senão a gente volta a trazer outras referências, porque tem muita gente fazendo coisa legal por aí. Fabi, muito, muito, muito obrigada por ter topado essa com a gente. Sei que nem todo mundo, né, vai olhar desse mesmo jeito, mas que a gente possa inspirar um pouquinho e que quem tá ouvindo possa pegar algumas dicas do que tu tá fazendo e já aplicar, já olhar para os seus times com carinho, para si mesmo com carinho, né? Os meus desafios também são desafios do negócio e que a gente possa ir aos poucos galgando mais espaço. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Gurias. Isso aí, acho que a ideia é trazer para a prática, é se experimentar, tentar. E como tu disse, não tem uma fórmula mágica, não tem um jeito certo. Cada negócio é um negócio, cada pessoa é uma pessoa. O que importa é a gente ir tentando e seguindo e ajustando no decorrer do caminho. Para falar com a Fabi, manda uma mensagem pro Verso, a gente coloca os links dela aqui também. E continue acompanhando o Clube Verso, que tem muita coisa legal para acontecer por aí. Muito obrigada, Fábio. Tu sabe que eu sou muito tua fã. Maravilhoso. Então, obrigada pelo papo. É muito legal estar falando contigo aqui e estar abrindo essa conversa para mais pessoas, porque a gente tem isso no Verso. E é muito especial que as pessoas consigam ter essa escuta para esse momento também. Obrigada, gente. Muito bom dia. Clube Verso, uma colaboração Clube 885 e Tá no Verso.